Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas também. Bom, hoje a gente começa uma nova jornada muito de reta final. É uma cara de reta final que é o tratamento dos recursos, né? A gente começa a falar dos recursos. Eu separei para essa turma, como a gente tinha um tempo maior do que das turmas passadas, né? Que os calendários ainda estavam meio prejudicados pela pandemia, a gente tinha um tempo menor, mais curto para estudar. Eu separei 4 encontros só para tratar de recursos. Então, assim, a gente vai fazer isso com bastante tranquilidade, tá? Assim como as iniciais, a gente vai fazer fichinha, né? A gente vai ter a ficha geral. Então, para a aula de hoje, que chama-se Recursos 1, eu já postei essa fichinha aqui, que é a fichinha de recursos, tá? Com as cores de sugestão para usar. Ou seja, a gente vai repetir cores que a gente usou na inicial, sem problema, até porque a marcação do VAD na parte de recursos, né? É na parte lateral. A gente marca os recursos aqui, né? Na lateral do VAD e não aqui na parte de cima. Então, pode repetir cores, porque a gente vai marcar na lateral do VAD, tá? Sem problema. Então, só para vocês terem uma ideia, essa fichinha aqui está postada junto com os 2 modelos que a gente vai tentar avançar para a aula de hoje, ó. Então, eu deixei essa fichinha aqui, tá? Ó, para vocês, junto do modelo do agravo de instrumento e também da apelação, tá bom? Não se preocupe em tirar foto, tá lá, tá coloridinha também. Eu coloquei a fichinha desse jeitinho que tá aqui comigo, colorida, tá bom? Tirei uma fotinho dela e postei lá para vocês. A gente vai ter outras, eu já postei todo o material dessa semana, mas assim, vai ter um outro material bem legal que eu vou postar, que é uma ficha bem legal, uma ficha de coisas gerais que são comuns a todos os recursos, tá? Eu não quis fazer isso agora para não confundir vocês, não atropelar as informações, né? Fazer isso com calma e tranquilidade. Eu sempre falo para vocês assim que recurso é mais fácil, né? No sentido de tanto de identificação quanto de estrutura, e é verdade isso, né? A inicial dá muito mais trabalho, mas a gente vai fazer aquele treino que a gente sempre faz, sabe? Que é o treino de tentar localizar, identificar a peça, né? A gente vai treinar bastante isso para não ser um ponto de dificuldade nosso, também a gente não ser um drama isso, né? A grande maioria das vezes a gente acaba não estudando o recurso com um tributarista, estuda-se muito nos cursos preparatórios recurso com alguém que é do processo civil, o que não é ruim. O problema é que quando chega no momento de encaixar teses, adaptar as informações, isso fica assim um pouco vago. Então é bom que a gente consiga tirar todas as dúvidas, que vocês consigam fazer pergunta, né? Vai ser importante se vocês conseguirem perguntar, vai ser muito legal e a gente vai treinar isso naturalmente com os nossos enunciados, tá? Então vamos começar com o enunciado dessa noite aqui? Vamos começar por esse enunciado aqui que eu trouxe, tá? E vamos ler. Tá dando para enxergar? Acho que era bom aumentar um pouquinho, né? Assim, tá bom? Tá? Tá? Não, é porque se eu aumentar mais, vai desconfigurar. Ó, assim dá para ler nesse tamanho? É que é muita informação, né? Já tem cara de embargos, exceção ao recurso, né? Pelo tamanho do enunciado. Eu falei, eita lasca, né? Começa a ler de baixo para cima, né? Eu tenho alunos que leem de baixo para cima. O município Beta instituiu por meio de lei complementar, publicada em 28 de dezembro de 2012, uma taxa de iluminação pública, a TIP. A lei complementar previa que os proprietários de imóveis em áreas do município Beta que contassem com iluminação pública seriam os contribuintes do tributo. O novo tributo incidiria uma única vez ao ano, em janeiro, a alíquota de 0,5%. E a base de cálculo seria o valor venal do imóvel, utilizado para o cálculo do IPTU, lançado no exercício anterior. Lembrei de você, Diego. Fulano de tal, por causa de uma súmula, né? Proprietário, né? Não é pra ler isso, mas eu tô aqui, né? Eu sei. Não é pra falar, né, professora? Mas falei, né? Não resisti. Não é que a gente vai ler, vai vendo assim, nossa, parece que... Mas a gente tem que esquecer, porque aqui é a mesma dinâmica. Primeiro o cabimento, né? Depois a tese, tá?
Fulano de tal, proprietário de imóvel servido por iluminação pública no município Beta, recebeu em sua residência, no início de janeiro de 2013, o boleto de cobrança da TIP. Espera aí que eu acho que eu desliguei a minha tela aqui. Espera aí. Vocês estão me vendo? Então? Você sim, mas o material não, o O material tá material tudo não, preto. né? Espera aí, só um pouquinho. Deixa só eu tentar ajustar aqui. Espera aí, tá? Vocês vão ficar num pretume. Esperem que eu vou deixar vocês no preto agora, no pretume. Espera só um pouquinho. Ô, gente, só porque hoje é recurso? Foi, né? Tá, agora vocês estão vendo, né? Sim, Ô, gente, só porque é recurso hoje tá um pouco estranho o negócio aqui, né? Vamos voltar lá. Então, fulano sinais, de. os sinais. Os sinais, né? Ninguém vai derrubar a gente assim, não. Fulano de tal, proprietário do imóvel servido por iluminação pública no município Beta, recebeu em sua residência, no início de janeiro de 2013, o boleto de cobrança da TIP relativo àquele exercício, 2013, no valor de 0,5% do valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do IPTU lançado em 2012, tudo em conformidade com o previsto na Lei Complementar Municipal instituidora da TIP. O tributo não foi recolhido e fulano de tal contratou advogado para ajuizar a ação anulatória do débito fiscal, pois uma inicial aqui acabou de cair por terra, pelo menos por agora, né? Parece que inicial já, ai meu Deus, queria tanto uma inicial para chamar de minha, né? Mas acho que não vai rolar. Aí, a despeito dos bons fundamentos em favor de fulano de tal, sua anulatória foi julgada improcedente. A apelação interposta foi admitida na primeira instância e regularmente processada, sendo os autos encaminhados ao Tribunal de Justiça após a apresentação da resposta ao apelo por parte da Procuradoria Municipal. No tribunal, os autos foram distribuídos ao desembargador relator, que negou o prosseguimento à apelação, sob o equivocado fundamento de que o recurso era manifestamente improcedente. Não há, na decisão monocrática do relator, qualquer obscuridade, contradição ou omissão. O que significa isso? Quando não tem obscuridade, não tem omissão e não tem nada disso, ele termina de falar que justifique a interposição de embargos de declaração. Ele já disse, ó, embargo de declaração não cabe aqui, né? E muitos alunos acabaram não lendo esse trecho, mas ele já disse assim claramente para nós, ó, embargos não nos interessa. Não é isso que nós queremos aqui, tá? Então a gente não quer embargos de declaração. Elabore a peça adequada ao reexame da matéria no âmbito do próprio Tribunal de Justiça, indicando o prazo para a interposição do recurso e os fundamentos que revelam a inconstitucionalidade ou as inconstitucionalidades no plural, né, da tabela TIP. O que aconteceu com o enunciado? Por que eu estou lendo ele? Porque ele é famoso. Esse enunciado, ele ainda estava, né, sob a égide do Código de Processo Civil de 73, portanto, aqui, né, a gente tinha a fundamentação no artigo 557, parágrafo 1º do Processo Civil. A questão, pessoal, é que esse enunciado aqui trouxe tanto problema que acabou que o próprio examinador teve que aceitar mais de uma peça porque há uma confusão nesse enunciado. Esse enunciado não é o que acontece nos enunciados de hoje em dia, é um outro examinador que elabora
a nossa prova e não vai ser esse tipo de enunciado. Eu digo, não essa bagunça no final, porque o recurso, pessoal, ele tem algumas palavras que são muito evidentes quando ele quer que você faça determinado recurso. E aqui, ele não é muito claro em relação ao recurso a ser utilizado, né? Aqui, pessoal, na realidade, o que aconteceu com este enunciado? Ele queria um agravo interno, não era um agravo de instrumento. Esse agravo é um agravo interno, algumas pessoas chamam ele de agravinho. É quando você combate uma situação que acontece dentro do próprio tribunal. Esse agravo interno, ele pode aparecer na prova de vocês, isso pode acontecer, mas as chances dele cair é muito menor do que um agravo normal. Por quê? Porque quando a gente faz um agravo interno, a gente quer combater um regimento interno do tribunal. Porque é uma decisão monocrática de um desembargador relator e a gente é contra essa decisão, a forma como essa decisão foi proferida. Só que a gente precisa ter em mãos o regimento interno do tribunal para conseguir combater essa decisão do tribunal. Então, eu vou excluir esse agravo daqui, porque, primeiro, que a fundamentação não existe mais, não é assim que se utiliza o agravo interno, né? E para que fosse um agravo interno, necessariamente ele teria que colar uma parte do regimento interno dentro da tua prova. Então, não, eu sei que as pessoas depois vão achar esse enunciado, mas não é esse tipo de enunciado que vai cair na sua prova. Quais são os enunciados que vão cair na minha prova? Esses que eu passo a ler agora, tá? É isso que vai aparecer na sua prova. Você vê que assim, a tese até era tranquila que era sobre inconstitucionalidade. Você viu que ele escreveu, né? Quero que você fale sobre constitucionalidade de TIP. Eu quero que você fale sobre constitucionalidade de taxa que está sendo criada com base de cálculo de imposto. Era isso que ele queria que você fizesse, né? Falando sobre iluminação pública, que tinha súmula vinculante 41, que fala que iluminação pública tem que ser remunerada por COSIP e não por taxa. Você vê que ele traz a tese no bojo do enunciado. Mas além de fazer isso, e vocês vão ver que ele vai fazer isso aqui, ele traz as palavras-chave, que é isso que acontece conosco nas ações, né, iniciais e agora nos recursos também. Então, essa é aqui que está valendo, tá bom? Esse formato que a gente passa a ler agora, que é o formato da nossa prova, tá? Vamos lá. Em execução fiscal ajuizada em 2017, em curso perante a primeira vara federal de execução fiscal da Seção Judiciária do Estado X, tem endereçamento para nós também, o contribuinte José da Silva foi citado para pagar o débito tributário de R$100 mil ou apresentar bens à penhora no prazo legal, que é de 5 dias. Transcorrido o prazo, o executado permaneceu inerte. Diante disso, o procurador da Fazenda Nacional requereu a constrição de ativos financeiros do executado e, caso nada fosse encontrado, a decretação da indisponibilidade do executado dos bens e direitos, nos termos do artigo 185-A do CTN. Ele dá até o artigo pra gente. Não é para ignorar o artigo se ele deu, é porque ele quer que você fale sobre ele. O juiz, então, valeu-se do sistema eletrônico de bloqueio de ativos financeiros, o Bacenjude, mas não encontrou valores vinculados ao CPF do contribuinte executado. Imediatamente, após a tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros pelo Bacenjude, mas sem o exaurimento de diligências, mas sem o exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis, como expedição de ofício dos registros públicos do domicílio do devedor, o juiz determinou em caráter de tutela provisória cautelar a indisponibilidade de bens e direitos do executado. Artigo 85-A do CTN. Mais uma vez, ele colocou 85. Como requerido pelo exequente, no valor de até 3 vezes o montante da dívida. Extrapolando coisas aqui, né? Como forma de garantir a efetividade final da execução. O executado, ciente desta decisão, que se encontra lançada nos autos, mas ainda não publicada, e diante da iminente constrição patrimonial que viria a sofrer, procura você, como advogado, para que proponha imediatamente a medida adequada para a tutela dos seus interesses, mencionando
que essa medida não fosse direcionada ao próprio juiz, pois tem notícias de que o mesmo nunca reconsiderou uma decisão. Assim, redija a peça recursal. Tá vendo que ele coloca aqui a informação de peça recursal? Pessoal, ele sempre vai fazer isto. Ele sempre vai te dar informações importantes sobre o que ele quer. Ó, peça recursal. Ele não está pedindo para nós uma inicial aqui, ó, recursal, para buscar a reforma de uma decisão. Leia, reforma de decisão. Reforma de decisão do que, professora? Tese. Quero combater a indisponibilidade de bens de direitos executados. Esta é a peça junto com a tese. Ele diz assim, o executado está ciente da decisão. Ah, professor, então ele já sabe o que aconteceu, né? Ele já sabe que isso aconteceu. Ele quer que você, inclusive, não direcione isso para o próprio juiz, porque tem uma ciência de que ele nunca reconsiderou uma decisão sua. Ele quer que você suba, que você peça para que outra pessoa olhe para isso, que não seja o próprio juiz. Mas veja, o que é que está escrito aqui, pessoal? Decisão ou está escrito sentença? O que está escrito aqui? Decisão ou sentença? Vou aproveitar para falar boa noite para o Pedro. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo Boa noite a jóia. todos. E aí, o que está escrito aqui? Decisão ou está escrito sentença? Decisão. 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 Elise e Eli. Decisão. Isso. Contra a decisão cabe agravo de instrumento. Só cabe não tem, mas não tem. E se não existe? Se ele colocou esse enunciado, é agravo de instrumento. Professor, mas existe nenhuma, tá tudo certo, é isso mesmo. É a mesma coisa do mandado de segurança? 120 dias, celeridade, não onerosidade, desnecessidade de provas. O agravo de instrumento é a mesma coisa. Se há uma decisão interlocutória, professor, como é que você sabe que é uma decisão interlocutória? Porque ele falou uma decisão. Se ele teria falado sentença. Aí, sabe quando é que eu tenho certeza que é uma decisão interlocutória? Porque o que ele fez, ó? Em sede de tutela cautelar provisória. Tá vendo como uma decisão interlocutória e não uma sentença final? No meio do processo tem uma tutela cautelar. Peraí, calma. O que significa isso? Significa dizer que a Fazenda entrou com uma medida cautelar. Sabe a medida cautelar fiscal? A Fazenda entrou com a medida cautelar fiscal e o juiz concedeu uma tutela provisória nessa cautelar. E fez o quê, professora? Ah, sabe o que ele fez? Muitas coisas, tá? Ele bloqueou coisas, ele excedeu formas de bloqueio, mas isso é tese, pouco importa a nossa tese, que pode ser um monte de coisa aqui. Pode ser sobre taxa, sobre imunidade, sobre qualquer coisa, né? Pode ser princípios, pode ser decadência, prescrição, pode ser uma isenção negada, pode ser uma questão de solidariedade tributária, pode ser capacidade tributária passiva, pode ser uma questão de competência tributária. Pouco importa, o que importa é que é uma decisão nos autos. E quando há uma decisão, cabe agravo de instrumento. Vamos ler o próximo enunciado? Vamos lá? Essa daqui, ó. A Sociedade Empresária Bebidas 1000, sediada no município Alfa, capital do estado Beta, ingressou com mandado de segurança preventiva. Aí você falou, acabou minha esperança de ser inicial. É um recurso, graças a Deus. Em autos eletrônicos contra o delegado da Receita Federal do Brasil, federal do município Alfa. Eu não sei como que pode ser o delegado da Receita Federal ser do município, né? Do município Alfa para impedir a iminente cobrança de IPI sobre operações que entendia estarem isentas. Gente, a tese tá aqui, viu? É isenção. Tá aqui a tese tá sempre aqui na peça. Se é um recurso, vem a tese. Se é inicial, você tem que se lascar para procurar. Mas se é recurso, tem tese. É só você ter calma que você vai ler com tranquilidade. Na segunda parte do seu raciocínio, você vai achar. Prestadas as informações pela autoridade coatora e pós ouvidas a União e MP, foi deferida liminar em mandado de segurança, para que o fisco federal se abstivesse de qualquer cobrança até a sentença.
Contudo, à medida que o tempo foi passando e ainda se encontrava em vigor a liminar, o Fisco Federal, para prevenir a decadência do direito de constituir os créditos tributários discutidos, realizou seu lançamento juntamente com a cobrança de multa de ofício e multa de mora. Vamos continuar no lero-lero aqui, vamos ver. Em razão deste lançamento, eu tô aqui, tá? A empresa, tô aqui nesse parágrafo, aqui, ó. A empresa, ao buscar na internet a expedição de uma certidão de quitação de débitos tributários federais, verificou que a certidão gerada era uma certidão positiva, que impediria a sua participação em processo licitatório, a ocorrer dentro de 15 dias, conforme edital convocatório, em sua área de atuação. Inconformada com tal ato do fisco, a empresa apresenta nos próprios autos do mandado de segurança um pedido para determinar que o fisco se abstenha de violar a liminar anteriormente concedida, uma vez que, artigo 1º, o fisco fizera lançamento com cobrança de multa de ofício e multa de mora, em contrariedade com o artigo 63. Ele te dá a tese aqui, ó. Tá vendo, ó? Tese, segunda tese. A primeira foi lá de cima, de isenção. A segunda tá aqui. Se ele contrariou o artigo, é para você falar que tá contrário ao artigo. Segundo, o fisco estava emitindo certidão positiva de débito, cuja exigibilidade estava suspensa por liminar mandado de segurança. Se a pessoa tem suspensão em liminar de segurança, procedimento liminar no mandado de segurança, ela tem direito a certidão positiva com efeito de negativa, terceira tese. Todavia, tal pedido é indeferido pelo juiz Lacó. Como advogado da sociedade empresária, em negrito, sabendo que se passaram apenas 7 dias úteis da intimação da decisão de indeferimento. Tá vendo, ó? Ele não escreveu sentença, ele escreveu decisão. Redige o recurso, não me venha com inicial, adequado para impugnar o indeferimento pelo juiz de primeiro grau, o ACO. Tá vendo? É um agravo, não uma apelação, porque aqui é uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória, cabe agravo, sentença, apelação. Tá vendo? Ó, mais uma decisão interlocutória. Não é uma sentença isso daqui. Professora, é desse jeito que cai? É. Aí ele trouxe dentro do prazo, que é o prazo de 15 dias, que é a unificação dos prazos, né, no CPC de 2015. O prazo é de 15, ele fez em 7, ó. Ele sempre vai colocar mais ou menos esse prazo para você nos confundir, para facilitar. Próximo enunciado. Vamos lá, a gente está fazendo um reconhecimento de enunciados aqui. Marta, residente domiciliada no município X, estado Y, apresentou dentro do prazo adequado... Ai, deixa eu aumentar um pouquinho, que esse aqui dá para aumentar. Dentro do prazo de sua declaração... Deixa eu descer um pouquinho. Opa, desci muito, né? Vou voltar. Estava vindo o tempo aqui. Marta, residente domiciliada no município X, estado Y, apresentou, dentro do prazo adequado, sua declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física do ano de 2021, referente ao ano base de 2020, declarando devidamente, entre outros acréscimos patrimoniais, os seguintes: doação em dinheiro, quantia de R$150 mil que recebeu por rateio de patrimônio decorrente de liquidação de entidade de previdência privada e valor de R$25 mil referente a uma ação transitada em julgado, em que houve uma condenação de certa empresa para pagar para Marta dano moral, decorrente de ilícito causado na relação de consumo. 3 situações, tá? Os 3 valores anteriormente mencionados foram inseridos na declaração em espaços dedicados a rendimentos não tributáveis de imposto de renda, não tendo sido considerados na base de cálculo do IRPF do ano de 2020. Diante disso, Marta, em fevereiro de 2022, recebeu uma notificação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para comparecer a uma unidade de atendimento da Secretaria, a fim de prestar esclarecimentos pela ausência de recolhimento de imposto de renda sobre os 3 valores acima. O que você tem que fazer? Combater essas 3 situações aqui. Elisete, olha para cá. Ó, você tem que combater essas 3 situações, porque as 3 situações são, respectivamente, teses. Ele já te deu quais são as teses. Você só precisa ir atrás das 3 súmulas, ou inconstitucionalidade de cobrança, ou inocorrência de falta de imposto de renda. Essa é a tese da prova e acabou. Não tem mais do que ser tese aqui, tá?
Vamos continuar. Marta prestou esclarecimentos de que o valor de R$20 mil referente em razão de ser uma doação em dinheiro de valor muito alto, não foi celebrado o contrato escrito de doação. Contudo, houve uma transferência bancária entre contas, em que consta no extrato bancário o registro feito por seu pai à época, doação. Afirmou também que ambos declararam devidamente a doação em suas declarações de ajuste final do Imposto de Renda 2021, como doação, bem como a doação foi devidamente declarada e pago o respectivo imposto ao fisco estadual, que é ITCMD, né? Que é ITD que se paga sobre doação, não imposto de renda. Os esclarecimentos, contudo, não foram acolhidos. Quanto aos dois outros valores, 150 e 25, asseverou que, segundo a jurisprudência consolidada vá atrás da jurisprudência, tá vendo? Ó, segundo a jurisprudência consolidada dos tribunais, se tratava de hipóteses em que não tem incidência de imposto de renda. Tá aqui as teses, você precisa atrás delas, mais nada. Os esclarecimentos, contudo, não foram acolhidos pelo fisco federal, que lavrou auto de infração contra ela, contendo o lançamento suplementar de ofício, cobrando imposto de renda quanto aos valores acima apresentados, com a devida atualização monetária, os juros de multa, de mora e multa tributária. E resignada com a cobrança, Marta lhe procurou como advogado para propor medida judicial visando anular o auto de infração, tendo você optado por uma ação anulatória de lançamento tributário, uma vez que teria de ser ouvido como testemunho o pai da Marta, não cabia mandado de segurança aqui, o qual doaria dinheiro a ela, mas sem contrato escrito. A ação foi distribuída na primeira vara federal do município X. Na sentença, o juiz de primeiro grau, embora tenha reconhecido a suficiência da instrução probatória, julgou improcedente os pedidos da Marta e condenou-a nos pagamentos dos ônus nos ônus de sucumbência. Diante desse cenário em negrito, a gente continua lendo, né? Como advogado de Marta, ciente de que se passaram 10 dias úteis da intimação da sentença, redija a peça adequada para, no bojo deste mesmo processo tutelar, os interesses de sua cliente, atacando a sentença prolatada, não sendo necessário apresentar relatório dos fatos. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere a pontuação. Aqui é uma sentença ou uma decisão? O que ele falou pra gente? Que teve uma sentença ou a gente ainda está na decisão interlocutória? Sentença. Ele falou 10 dias úteis da intimação da sentença, né? Ó, na sentença, o juiz de primeiro grau. Tá vendo? Aí ele quer que você redija uma peça para tutelar atacando a sentença prolatada. São 3 informações de que se trata de uma sentença. Não tem nenhuma informação sobre decisão interlocutória. Ele sentenciou. Ele julgou improcedente todas as situações que ela relatou aqui, que estão exatamente nesta ordem que você deve combater. Ó, nessa doação, a doação, uma liquidação aqui de contribuição previdenciária e uma ação de dano moral numa relação de consumo. São essas 3 teses sobre imposto de renda, de RPF, que ele quer que você combata. Ele já disse, inclusive, que tem questão jurisprudencial a respeito, ele quer que você coloque a jurisprudência sobre isso, mas é uma sentença, tá bom? Então a gente vai apelar a um juízo, né, a um tribunal no segundo grau, tá? Próximo enunciado, o último que a gente vai ler sobre esse primeiro reconhecimento, né, de cabimento, tá? Eu vou só trocar a aula aqui e aí eu volto pra gente ler que ele é maior, tá? Só um pouquinho, só um minutinho.